Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. Chegou então o tão esperado vídeo dos 100 assinantes sobre a minha coleção de discos. Primeiramente eu queria me desculpar a galera que esperou. Eu tentei fazer umas 3, 4 formas diferentes desse vídeo e não gostei de nenhuma. Porque pra começar, eu tenho uma média de mais ou menos 170 CDs. Outro fato bem interessante na minha coleção é que eu tento não repetir artistas, ou seja, é muita coisa pra botar num vídeo só. Então eu vou fazer disso meio que uma série, e essa vai ser a primeira parte, mas eu vou deixar um destaque então nesse vídeo para alguns dos meus álbuns prediletos, álbuns que eu sei que vão ficar comigo por um bom tempo, pelo menos, álbuns que são importantes pra mim, ou se não são os meus pequenos orgulhos da coleção. Para começar então, eu vou pegar alguns discos pessoais da minha coleção. Não são discos que são muito importantes no sentido de que são álbuns raros, mas são bandas, artistas ou álbuns que de alguma forma me solidificaram ou me introduziram a muitas coisas aqui. Esse sem dúvida é o disco mais antigo de toda a minha coleção, que é Melancholy and the Infinite Sadness, dos Smashing Pumpkins. Os Smashing Pumpkins foi uma das primeiras bandas mais soft que eu comecei a escutar, porque antes eu via muito aquela questão do new metal, bandas de metal um pouco mais pesadas, e também porque esse disco foi um presente de Natal do meu primeiro namoro na época, então tem um certo valor sentimental. É um álbum que eu gosto muito também, que pra mim é o maior trabalho dos Smashing Pumpkins. Pra continuar, esse disco é mais pela banda do que pelo disco em si, que é o Diamond Eyes do Deftones. Novamente, eu era muito um cara que ouvia new metal, bandas mais de rock pesado, rock pauleira. Eu era muito daqueles fãs meio jovens de Slipknot, o que alguns chamam hoje em dia de Maggot. Mas o Deftones foi uma das primeiras bandas que eu parei pra procurar a história dos caras, tudo que influenciou eles. Conheci eles na época que eles lançaram o álbum B-Sides, que era um álbum com faixas excluídas e tinham muitos covers naquele trabalho. Eu conheci grupos como The Cure, Depeche Mode, Sharp Day, Cypress Hill, entre outros artistas. Foi uma banda que me apresentou muito para elementos fora do metal. Tenho muita admiração até hoje. Acho que é um dos poucos nomes mainstream que eu tenho um certo apego forte. Tem músicas como Diamond Eyes, Sex Tape, You Seen the Butcher, que ultimamente estão entre minhas prediletas da banda, que eu vou falar também que é o mais o caso da banda do que dos álbuns. Mas também esses dois são meus prediletos dessa banda, então conta, que são Soul of a New Machine, do Fear Factory, e Fear, Emptiness and Despair, do Napalm Death, que foram as primeiras bandas de metal que eu escutei. Essas bandas eu conheci de uma forma bem engraçada. Na época eu era muito pequeno, tinha o que, 8 anos, eu era um garoto muito fã de videogames, e obviamente mais ou menos naquela época tinha saído o filme do Mortal Kombat, passava na TV, e eu vi o filme, eu era fãzaço, e um amigo meu do colégio tinha um CD com a trilha sonora do filme. E obviamente peguei emprestado do guri, e naquela época a gente tinha muito daqueles sistemas de som que tu pegava o CD, tu botava, e tu podia gravar a fita enquanto tu tocava o CD. Obviamente eu era uma criança muito repetitiva em alguns hábitos, então eu queria gravar a fita só com a música do filme, conhecida por muitos. Obviamente minha mãe viu que eu ia fazer isso. Minha mãe obviamente sabia que a gente ia sair de carro ouvindo a fita com aquela mesma maldita música todos os dias. Me mandou então eu gravar o CD inteiro em vez de uma música só. E então nesse disco tem uma faixa do Napalm Death, que é a Twist the Knife Slowly, que abre esse álbum. Já tinha ouvido Metallica, Guns N' Roses na época, mas eu nunca me interessou muito. Que acho que pra mim foi a primeira música extrema de metal. Eu lembro que eu ouvi aquele riff, aquele vocal. Pra mim foi muito impactante ouvir aquilo, esse metal extremamente pesado. Ainda mais pra uma criança de 8 anos que só queria ouvir uma música eletrônica dançante. E do Fear Factory, não era uma faixa desse álbum, mas esse aqui é meu álbum predileto dos caras. No Fear Factory era a música Zero Signal, que começava com esses sintetizadores, toda aquela atmosfera e depois bam, 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 bam. Entrava a música extremamente pesada, aquele riff de metal, aquele vocal completamente rasgado, beirando o gutural, e tinha esse vocal limpo, bastante melódico, esses teclados. Exatamente daquela música, foi dali que eu olhei e pensei, isso é muito foda. Foram as primeiras bandas que me impactaram, mas obviamente como eu conhecia apenas lojas de balaio, ou se não umas multissom, aquelas lojas mais convencionais de CD e de música, eu demorei muito pra achar algo dessas bandas, eu não achava nessas lojas. Obviamente na época eu tava estudando new metal, eu conheci muitas bandas, tipo Korn, Slipknot, mas o que eu queria mesmo era o Napalm Death e o Fear Factory. Mas eu meio que me conformei com o fato de que eram bandas muito raras e que eu nunca ia achar. Eu descobri sempre do disco e lojas de discos de metal, então isso aí é uma outra história. Eu sei que o Napalm Death tem toda essa importância no grindcore, o Scum é um clássico, From Enslavement também, mas pra mim esse álbum é muito importante
num nível pessoal. É meu predileto deles até pela produção. E é um dos poucos álbuns que tem uma sonoridade moderna que eu realmente gostei. A produção, a mixagem, tem essa coisa meio dark, sombria, mas também é moderna e tem um peso bem diferente. O mesmo com Soul of a New Machine, que eu acho que ainda nunca ouvi um álbum que tem essa mesma sonoridade que eles conseguem aqui. Essa mistura de vocais melódicos extremamente graves e um death metal extremamente brutal. Uma mistura de Godflesh com um Napalm Death. Ninguém até hoje consegue fazer o que o Fear Factory faz, especialmente nesse álbum. Muito menos a própria banda. Um outro caso de infância também, que é o Cornelius, o All My Point. Eu lembro que eu vi esse cara num clipe de um programa local daqui, que é o Radar. Ele é só transmitido no Rio Grande do Sul e em Brasília. Eu lembro que na época eu conheci 2 clipes desse cara, que era Drop e Starfruit Surf Rider. Qual a importância dele pra mim aqui? Pra mim foi o primeiro cara a me tornar audiófilo, entre aspas. Foi o cara que me fez prestar atenção em detalhes na música. Esse disco tem a música Drop, que eu gostava muito, que ela tinha apenas uma batida bem simples de bateria eletrônica, barulho de gotas caindo, água, vocais bem simples e alguns elementos de violão, tipo 2 acordes, 3, bem simples. E a música vai evoluindo e vai botando mais elementos, mais teclados, mais violões. O Cornelius foi um dos artistas que me apresentou música de uma forma bem diferente, música para ser analisada, música para ser escutada com atenção. Foi o cara que me fez prestar atenção em música de uma outra forma. Não só ouvir música para me entreter, mas foi uma coisa que me fez prestar muita atenção em detalhes, composição, textura, produção. Eu acho até que se tu tem uma criança, bota esse disco, procura os trabalhos do Cornelius, que ele faz essa música extremamente experimental, extremamente profunda, mas ela tem um certo tom bastante infantil, tem uma sonoridade bem carismática aqui. Eu recomendo muito para as pessoas ouvirem. E falando na parte pessoal, é isso. Agora vamos para uma segunda rodada, que são álbuns mais importantes para mim hoje em dia, como pessoa que gosta de música, escuta música e faz música. Eu tenho não 1, nem 2, mas 4 discos de 3 bandas que tem uma coisa em comum, que é ser o guitarrista, vocalista e compositor principal, o Tom Warrior. Obviamente estou falando de Celtic Frost, com Morbid Tales, do Megatherium, Epalisterias Daimonis, do Tripticon, e Apocalyptic Hates, do Hellhammer. Tom Warrior, sem dúvida, é um dos meus compositores prediletos. Umas composições, todo o trabalho que ele fez, sempre me fascinou muito. O fato dele criar essa mistura de metal com elementos de hardcore, punk, ele criou basicamente a estrutura do death metal, do black metal. Sempre gostei muito da forma que ele faz arranjos, que são riffs bastante interessantes, bastante memoráveis, mas são extremamente simples de serem tocados. Ele sempre teve essa questão de trabalhar com uma música que, mesmo pesada, tem toda uma produção e uma aura bem forte nelas. E seguindo então a questão de influências, tem esse álbum também de um artista que eu gosto muito, que também é uma influência muito forte pra mim, Gary Numan. Desde que eu conheci esse cara, por volta de 2010, 2009, eu sempre procurei, sempre quis ter um CD dele, e eu nunca achava em lugar nenhum. Quando eu fui fazer uma turnê em São Paulo, uma das bandas que eu toco, que é a Vírus Corrosivos, a gente passou numa loja ali numa galeria, eu sempre esqueço o nome da galeria, eu lembro que a loja era Locomotiva Discos. E eu comprei vários discos lá, entre eles esse disco do Gary Numan, que já é de uma época que ele estava mais beirando uma mistura de pop com jazz, funk e esses elementos eletrônicos. Para quem não conhece, o Gary Numan foi um dos pais da ideia de música eletrônica. Ok, tinha o Kraftwerk que fazia aquela música eletrônica mais robótica, industrializada. Era um som muito estranho para muita gente. É meio que o avô do synth pop. Acho que sem ele não teríamos Nine Inch Nails, não teríamos Depeche Mode. Toda essa ideia de fazer um pop com sintetizadores, ou até misturar rock com sintetizadores, não ia ser possível sem esse cara. Quem não conhece, procura, ele tem uma discografia bastante variada. Indo um pouco mais pro lado nacional, vou falar de 3 discos de bandas que eu considero muito. Primeiro, Amanhã é Tarde do Fellini, que eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar o link em algum lugar aqui. Esse é o primeiro e único disco da banda como a dupla Papo e Cada Volpato. Mesmo sendo bem diferente dos álbuns anteriores e mais clássicos da banda, tem elementos aqui de MPB que eu gosto bastante, e eles têm também essa jogada meio de fazer uma música cinematográfica, que eu acho que é muito bem executado aqui. Tem também esse disco aqui, tomo 2, sobre Fundamentos da Ordem, do Lax Alive. Pra mim é uma das minhas bandas prediletas de metal, grind, hardcore do Brasil. Sem dúvida é uma influência muito grande pra mim, principalmente na hora de escrever letras. Eles, junto com Point of No Return, foram uma das bandas que me fez pensar em escrever letras melhores. Eles sempre tiveram essas letras com uma ideia meio de manifesto,
um vocabulário mais rebuscado. Obviamente o Left 4 Dead tem uma sonoridade e ideologia um pouco mais niilista, misantrópica, diferente do Point of No Return, que é uma coisa mais politizada, militante. Sem dúvida para mim uma grande influência, um disco muito importante. Continuando então, temos Totalitarian Sodomy, do World Burns to Death. Já ouvia bandas como Gizmo e Effigy, mas o World Burns to Death, mesmo sendo uma banda americana e tendo uma capa feita pelo Sakev do Gizmo, foi uma das bandas que me apresentou para a ideia do hardcore japonês. Toda aquela sonoridade com influências de metal, bastante uso de solos bastante melódicos, aliás, misturado com esse hardcore completamente cru, pesado, com algumas mudanças de tempo e riffs mais complexos. Esse é um dos discos de punk mais pesados, ríspidos e agressivos que eu já ouvi, tanto na produção quanto nas letras. Por incrível que pareça, essa banda cita Voltaire, Bertolt Brecht, Max Stirner, entre outros filósofos, pensadores, etc. No meio de todas essas letras sobre guerra, são letras bastante pesadas, mas com um tom de inteligência muito forte. Falando também em bandas prediletas e a mistura de hardcore e metal, não posso deixar de falar de Integrity, com o álbum T-Destroyer. Esse álbum é basicamente uma demo do último disco deles, Suicide Black Snake, junto com algumas faixas de Split, 7 Inches, entre outras. Eu gosto bastante desse álbum até pela produção dele, que é um pouco mais caótica, barulhenta, e também que as faixas no geral têm essa sonoridade mais ríspida. É meio que uma versão black metal de bandas como Discharge, Gizmo, entre outros. Outro detalhe que eu acho bem interessante na produção desse Integrity é que ele tem esse efeito de verniz, não sei se vai dar pra ver por aqui. Por último, outra das minhas bandas prediletas, que é o Tal, com seu primeiro álbum, Tyrant. O Tal faz essa mistura bem interessante de sludge, doom, mas com influências bem inesperadas, como o grunge. Eles fazem um som que, ao mesmo tempo que ele é extremamente pesado, letárgico, arrastado e bastante opressivo, tu vê bastante uso de melodias aqui e até mesmo dando um certo ar de intimismo e reflexão pro ouvinte. Também é outro grupo que escreveu muitas das minhas letras prediletas e me influencia muito como letrista, como compositor, como músico. Eles têm toda a discografia disponível no site deles, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para quem quiser ouvir. Os caras têm uma pá de material, bastante splits, EPs, principalmente para uma banda relativamente jovem. Eu não lembro se eles já passaram da marca de 10 anos de idade. Mas foi a minha primeira parte do vídeo da minha coleção de discos. Como eu falei, tem muito material, eu vou continuar a série. Eu vou tentar me focar em alguns álbuns, gêneros ou temas dos discos que eu vou falar sobre. É isso então, gostou do vídeo, não gostou? Alguma coisa que queira acrescentar? Deixe seu comentário aqui no YouTube ou na nossa página do Facebook. E é isso então, até a próxima!